fucking fight back. Bom dia, presidente. Boa recuperação. Acho que não tem como a gente começar essa coletiva de outra forma que não seja te pedir, por favor, uma palavra sobre o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo. Eu queria que você passasse para a gente suas impressões, seus sentimentos, como tudo aconteceu e, enfim, acho que de uma vez por todas liquidar esse assunto, por favor. Bom dia, Ana. Bom, a gente, falando em nome do Corinthians, né, que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse, o Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele e também que esse ano o Corinthians também iria se reforçar nas posições carentes. Então, todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou, outro dia, até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que... Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. O Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Presidente, recentemente o Andrés esteve junto com o Marcos Braz em uma entrevista, e ele ressaltou que a relação entre Corinthians e Flamengo ela permanece boa. Eu queria que você falasse sobre isso, como você enxergou também a forma de abordagem do Flamengo em relação ao Vitor Pereira, e se você conversou com o Vitor Pereira depois de tudo isso. Bom, sobre conversar com o Vitor, não conversei, não converso mais, acho que não tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade do trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso, o Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim, e simplesmente é o que eu coloquei, um profissional, uma pessoa que mentiu, e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou, ou não contratou, não sei, se já assinou, se não assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso, né? Eu tenho que pensar no clube, um clube desse tamanho, e a gente tem muita coisa boa sendo feita e muitas outras a fazer nesse último ano de mandato. E aí, Mauro César Pereira, o que você achou das declarações do presidente do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Não, sei lá, é problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano com a forma como o Vitor Pereira fez tudo isso. Ele sai do clube, aí alega que é um problema de saúde na família, mas, na verdade, o site Meu Timão publicou há muito tempo, bem antes de Vitor Pereira e o Flamengo se aproximarem, que a saída do técnico não era só por isso, era por questões técnicas, ou seja, ele queria contratações, jogadores, um perfil de elenco que o Corinthians não poderia lhe oferecer. Isso é informação do site Meu Timão, que cobre muito bem o dia a dia do Corinthians. Tudo indica que essa informação estava corretíssima, né? Porque por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira, ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois grandes clubes. Eles se equivalem. Tem grandes torcidas. O Flamengo tem mais torcida. O Corinthians também é enorme, está no principal mercado do Brasil. Por conta da gestão de dirigentes do Corinthians, que criaram uma dívida muito grande, tem a dívida do estádio, então o Corinthians não consegue hoje competir com o Flamengo no mercado por conta da gestão, por conta dos dirigentes. E a posição errada, certa, questionável, condenável ou não do Vitor Pereira, ela é reflexo desse contexto no qual o Corinthians se enfriou. E me chama a atenção como pouco se cobra boa gestão no Corinthians. Devem cobrar sim do Vitor Pereira, devem questionar o Vitor Pereira, também acho que ele não agiu corretamente, mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo.
Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo. Aí você olha o balanço do final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. E está na cara que a informação do site Meu Timão estava certa. Agora, errou o Vitor Pereira? Claro. Ele fez da maneira errada. Ele deveria ter dito a verdade. Eu estou saindo porque aqui eu não consigo mais acrescentar nada. Porque eu precisaria de um grupo de jogadores que o Corinthians não pode me oferecer. Seria indelicado? Talvez. Mas seria pelo menos algo que eu deixaria livre das críticas que ele está recebendo merecidamente. Ele merece ser criticado. Agora, eu acho também que tem muito apequenamento de parte dos jornalistas corintianos e imprensa e torcida do Corinthians. Gente, é só um técnico. Ganhou o quê no Corinthians? Não ganhou nada. Segue a vida e ele que vai trabalhar em outro lugar. No caso, no Flamengo, poderia ser no Fluminense, no Internacional, no Palmeiras, não importa. Ele segue a vida dele. Eu acho que tem que ter um pouco de altivez aí também, né? Vamos lá, é o Corinthians, vamos em frente e um abraço. Vai para lá, vai para onde ele quiser. Não é a primeira vez na história do futebol que alguém sai de um clube grande para outro. Às vezes até de um rival para outro. De um rival direto, já aconteceu no Brasil e em outros países. Vamos lá, então. O que você pensa, Veloso, sobre tudo isso? Não dá para entender com um profissional que está com contrato por vencer. Ele fez questão de ter contrato por um ano só. No final ou durante a temporada, precisa inventar um monte de história. Se ele não quer renovar, se ele quer ir para outro clube, se ele quer ganhar mais, se ele quer um clube que tem o melhor elenco ou um dos melhores elencos do futebol brasileiro, nada justifica ele ficar o tempo todo dizendo que ele tem um problema familiar lá em Portugal e que ele não pode ficar, o que ele gostaria e que não pode, porque ele precisa dar uma assistência para uma pessoa próxima dele em Portugal. Então, eu acho que o profissional tem direito de escolher para onde ele vai, mas inventar um monte de história para justificar uma mudança de clube, uma mudança de empresa, nada que ele falar agora vai justificar. Que o Flamengo fez uma proposta melhor, que o Flamengo tem um elenco melhor, nada justifica, porque a palavra do ser humano, a palavra do homem, da pessoa, tem que valer muito mais do que está no contrato escrito. E o que o Vitor Pereira fez, ele guerreirou, né? Fez igual o Guerreiro. O único clube da minha vida no Brasil é o Corinthians, só fico no Corinthians, assinou com o Flamengo. O Vitor Pereira, a mesma trajetória. Souza, termina e depois Vessone. Então, eu acho que o maior culpado disso tudo é o Corinthians. Você acha ou tem certeza? Tenho certeza. Então fala que tem certeza. Certeza absoluta que o maior culpado é o Corinthians em ter dado poder a uma pessoa que não queria ficar. Ele não queria ficar desde o começo. Ninguém dá tanta desculpa assim, ninguém pede tantos dias assim para ficar num clube igual o Corinthians. Então, tudo que ele falar agora na entrevista, eu pedi isso, eu pedi aquilo não justifica o que ele fez, entendeu? Mas o culpado disso tudo é o Corinthians. Porque eu sempre acreditei no Vitor Pereira, que eu sempre defendi ele aqui, né, Veloso? Verdade. Eu sempre defendi ele aqui. E a minha decepção é enorme. E o Duílio, você, Duílio, a gente conversou muitas vezes junto, a gente conversou sobre isso. E você também acreditou nele. Então, Duílio, não acredite nas pessoas. Nem quem está do seu lado agora lá, nem quem está aqui e nem quem dá entrevista no Catar. Ronaldo Giovanelli, comente as declarações do presidente. Que ele foi bem porque ele falou da desonestidade do rapaz, falou que mau caratismo do profissional, porque o rapaz mesmo a gente não conhece, né? Que ele mentiu para todos. Agora, Duílio, eu acho que chegou um momento também, apesar de você ter muitas pessoas que envolvem o departamento profissional, Duílio, que você está assistindo a gente, tenho certeza, de você colocar pessoas para fazer o trabalho por você também. Não é porque o cara trouxe 7, 8 pessoas da Europa que você não tem que ter o seu staff aí de olho no que está sendo feito, né, no que está sendo dito, né, porque aí você começa a captar coisas que você já pode mandar ele embora no meio do próximo treinador que vier e começar com essa historinha, ou que ficar desdenhando no final, vou responder só no final do campeonato. Oi, amigo, a porta da casa é a serventia, a porta da rua é a serventia da casa. Então é assim que funciona. Você já foi picado uma vez, que não seja na próxima.
Or will you fucking fight back?